Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Eu era o sem graça até ela me ver na capa da revista A Reviravolta Digital que ninguém esperava. Você já sentiu a dor específica de ser aceito, mas nunca escolhido? De ser o pano de fundo confortável na foto vibrante da vida de alguém? De ouvir risadas altas e saber que nenhuma delas é para você, nem por sua causa? Se sim, então você, como eu, já conheceu o deserto emocional da rejeição disfarçada de amizade. Meu nome é Jonatas, e esta não é apenas uma história sobre um coração partido. É um relato minucioso de como a ferida de ser considerado sem graça pode, com o tempo, e uma fúria silenciosa, se tornar o combustível para construir uma vida da qual você é o protagonista indiscutível. E sobre como, quando você chega lá, o mesmo olhar que te ignorou se volta, cheio de um arrependimento que já não tem lugar no seu novo mundo. Tudo começou na Faculdade de Comunicação Social, mais especificamente no curso de Publicidade e Propaganda. Eu era, à primeira vista, o estereótipo do cara tranquilo. Enquanto meus colegas se esforçavam para ser os mais extrovertidos, os mais descolados, eu encontrava minha paz nos detalhes. Gostava da magia por trás de uma boa edição de vídeo, da psicógica de um copy perfeito, da maneira como uma fotografia podia contar uma história sem uma única palavra. Meu melhor amigo, Silvio, era e ainda é meu oposto polar. Ele era o conector social, o homem das festas, a pessoa que conseguia em 5 minutos saber a história de vida do segurança da porta e da herdeira da mesa ao lado. Sua energia era contagiante e sua lealdade inabalável. E então havia o furacão chamado Malu. Descrevê-la apenas como bonita seria uma injustiça colossal. Malu era um evento. Cabelos escuros que pareciam capturar toda a luz do ambiente. Uma risada que era uma mistura de gargalhada e música. E uma energia que preenchia qualquer espaço vazio. Ela não entrava numa sala. Ela fazia uma entrada. Era intensa, dramática, apaixonada por tudo e por nada ao mesmo tempo. Completava nosso núcleo principal Catarina, a amiga de Malu, que era o seu perfeito contraponto, observadora, sarcástica nos momentos certos e dotada de um pragmatismo que frequentemente evitava que Malu saísse dos trilhos completamente. Eu me apaixonei por Malu no segundo semestre, durante um trabalho em grupo sobre marketing viral. Enquanto ela e Silvio brainstormavam ideias absurdas e hilárias, eu fiquei responsável por estruturar a apresentação visual. Passei a noite editando um vídeo que misturava os memes que ela amava com dados de mercado. Quando mostrei o resultado, Silvio deu um tapão nas minhas costas. Gênio! Malu pulou da cadeira, seus olhos brilhando. John, isso é incrível! Você é um anjo! Ninguém nunca fez algo assim para mim. Naquele momento, com o sorriso radiante dela direcionado a mim, senti algo se acender. Era um sentimento profundo, misturado com a ilusão perigosa de que minha linguagem de amor, atos de serviço, atenção aos detalhes, havia finalmente sido traduzida e compreendida. Mas essa foi a única vez que o brilho foi exclusivamente para mim. Nos meses e anos que se seguiram, eu fui cuidadosamente colocado numa gaveta afetiva muito específica, a de melhor amigo, ombro amigo, irmão postiço. Eu era o John, sempre disponível. O John que consertava o notebook dela antes da entrega do TCC. O John que escutava por horas os dramas épicos de seus relacionamentos conturbados com caras que ela descrevia como intensos, artistas e livres. O músico que nunca tinha dinheiro para um café, mas tinha opiniões fortes sobre a degradação da sociedade. O ator que falava de si mesmo em terceira pessoa. O viajante espiritual que não acreditava em rótulos. E eu ouvia, consolava, dava conselhos que ela nunca seguia. E no final sempre ouvia a mesma frase, dita com um misto de carinho e pena que era como uma faca de gelo. Você é um amor de pessoa, John. Tão centrado, tão bom. Por que não existem mais caras como você? A palavra não dita, mas que ecoava no ar era: caras como você para casar. Para os romances de verdade eu preciso de fogo, de emoção, de algo mais.
Silvio via tudo. Em nossas conversas a sós ele era direto. Cara, você é o prêmio de consolação vitalício dela. Ela te usa como rede de segurança emocional. Sai dessa, John, você vale muito mais. Catarina, mais sutil, tentava me distrair. Ela não está preparada para alguém como você, John. Ela precisa de terapia, não de um namorado. Minha mente entendia a lógica. Meu coração, porém, era um traidor obstinado, sempre alimentado por migalhas. Um abraço um pouco mais longo. Eu não sei o que faria sem você. Após mais um término, a confiança cega que ela depositava em mim. O evento catalisador, o momento em que a dor cristalizou-se em decisão, foi a festa de formatura do 3º ano. O ambiente estava carregado de uma euforia barata, música alta e a promessa de um futuro que parecia brilhante para todos, menos para mim. Malu chegou com o mais recente Algo Mais, um influencer de fitness de 2º escalão, chamado Tiago, que parecia ter sido esculpido em um laboratório de vaidade. Músculos definidos, sorriso de 32 dentes perfeitos e uma conversa que girava em torno de whey protein e taxas de engajamento. Eu estava num canto discutindo a nova temporada de uma série de ficção científica com Catarina, que lançava olhares assassinos na direção de Tiago. Malu, visivelmente alterada por uma combinação de champanhe e adrenalina, se desvencilhou do braço do muso e veio em minha direção, cambaleando levemente. Seus olhos estavam vidrados, mas focados em mim. João, meu amigo preferido. Ela exalava um cheiro doce de bebida e perfume caro. Por que você está aí parecendo um fantasma? Você precisa viver, dançar, se soltar. Ela deu um tapinha no meu rosto, um gesto que deveria ser carinho, mas que soou condescendente. A vida não é um storyboard perfeitamente planejado, sabia? Você é tão seguro, tão previsível. Arrisque, seja imprevisível. Naquele momento, sob a luz estroboscópica que pintava seu rosto de azul e rosa, algo dentro de mim quebrou. Não de forma dramática, mas com um estalo seco e definitivo, como o fechar de uma porta trancada. O amor, a esperança, a dor, tudo se transformou em um vácuo silencioso e frio. Ela não estava apenas rejeitando um pedido de namoro. Ela estava rejeitando minha essência, meu modo de ser no mundo. Para ela, minha seriedade, minha profundidade, minha constância eram defeitos. Eram sinônimos de sem graça. Sorri um sorriso que não chegou perto dos meus olhos. Talvez você esteja certa, Malu. Talvez eu precise de uma mudança. Naquela mesma noite, enquanto a festa continuava, eu estava no meu quarto, pesquisando programas de mestrado e oportunidades de trabalho em São Paulo. A imprevisibilidade que Malu tanto pregava começaria com uma mudança radical que ela nunca esperaria. Eu não ia me tornar um aventureiro ou um bad boy. Eu iria pegar tudo o que ela desprezava em mim, a meticulosidade, a paciência, o olhar analítico, a introspecção, e forjaria essas características na arma mais poderosa que eu poderia imaginar, meu próprio sucesso. Mudar para São Paulo foi um choque terapêutico. O anonimato da metrópole era um bálsamo. Aqui ninguém me conhecia como o John sem graça e bonzinho da Malu. Eu era apenas mais uma cara na multidão, e essa invisibilidade inicial era libertadora. Consegui um emprego como assistente de criação em uma startup de mídia digital. O trabalho era intenso, mas era meu. Pela primeira vez, minhas ideias eram avaliadas pelo seu mérito prático, não pela persona que as apresentava. Aprendi sobre algoritmos, SEO, métricas de engajamento, performance de anúncios. Aprendi que a impressividade que Malu tanto valorizava podia ser quantificada, analisada e, acima de tudo, construída. Nos fins de semana e madrugadas, meu projeto pessoal nascia. Eu não queria ser um influencer comum, mostrando minha rotina ou dando opiniões superficiais. Queria criar algo que fosse um espelho distorcido e poético do mundo digital, algo que falasse sobre ele sem fazer parte dele da forma óbvia. Assim nasceu o Arquetipo.digital. O conceito era simples na teoria, complexo na execução. Cada post, cada vídeo, seria a encarnação de um arquétipo específico filtrado pela lente da cultura internet. Eu não seria Jonatas. Seria um ator interpretando papéis que comentavam a própria ideia de ter um papel online. O primeiro personagem foi o forasteiro cyberpunk. Postei uma série de fotos e vídeos curtos,
super editados, com uma grade de cores azul-roxo neon, capturando detalhes esquecidos de São Paulo. Um fio de luz refletido em uma poça de óleo, a silhueta de um pombo em um fio de alta tensão, o rosto cansado de um vendedor de bala em frente a um outdoor digital ultra tecnológico. A legenda era uma prosa poética sobre a solidão na hiperconexão. Teve 200 likes, mas os comentários eram do tipo "Isso é arte" e "Caraca, que angústia boa". O segundo personagem foi o sábio da internet. Aqui, usava uma voz off modulada para soar mais grave e uma estética limpa, com fundo branco e textos em fonte serifada. Criava vídeos de 60 segundos desconstruindo trending topics. Quando um desafio idiota viralizava, meu vídeo era sobre a busca por validação e o vazio do engajamento vazio. Quando uma discussão inflamada dominava o Twitter, eu postava sobre a polarização como espetáculo e a perda da nuance. O tom era irônico, afiado, mas não cruel. Começou a ganhar destaque. Pessoas citavam meus vídeos em discussões. O ponto de virada foi o personagem O Colecionador de Melancolias. Este foi o mais pessoal e o que mais me custou. A estética era sépia e granulado, como um filme antigo. Os vídeos eram pequenas vinhetas sobre perdas minúsculas. A barra de carregamento, que some quando você finalmente se interessa por algo, o último status online há 2 anos atrás de um amigo que sumiu, o sabor diferente de um refrigerante que reformulou sua receita. Era sobre a nostalgia do que nunca foi importante. Um desses vídeos, sobre apagar o histórico de conversas com alguém que não está mais na sua vida, tocou um nervo coletivo. Viralizou no Twitter. O perfil saltou de 20 mil para 150 mil seguidores em uma semana. Foi quando comecei a mostrar meu rosto. Mas não o rosto do Jonatas comum. Era uma performance. Maquiagem sutil para acentuar as olheiras, um sinal de profundidade, iluminação dramática que criava sombras angulares, ângulos de câmera cuidadosamente estudados. Eu era o arquétipo. A imprensa começou a notar. Surgiram matérias. Conheça o criador por trás do perfil que viraliza com poesia digital. A revista Plug, a Bíblia da cultura jovem e digital, me chamou. A entrevista foi profunda. A jornalista, uma mulher inteligente chamada Renata, perguntou sobre minhas inspirações, sobre o conceito por trás do projeto. Falei sobre semiótica, sobre a saturação de conteúdo vazio, sobre a necessidade de se criar narrativas com camadas. Há quem diga que a internet nos tornou superficiais. O arquétipo tenta cavar buracos de profundidade nesse mar raso, eu disse, em uma frase que ela usaria como subtítulo. Quando a revista chegou às bancas, eu estava no escritório da startup. Silvio, que tinha se mudado para a SP para ser meu manager de fato, seu talento social era perfeito para negociações, entrou correndo com 5 exemplares. Irmão, olha, na capa, sob o título principal da revista, estava minha foto. Meu rosto sério, melancólico, mas com um brilho nos olhos ocupava 70% da capa. A manchete ao lado dizia: Jonatas and o arquétipo, o homem que virou personagem para explicar nossa era. Abri a revista com mãos trêmulas. Eram 8 páginas. Falavam do meu passado anônimo na criação publicitária, do conceito brilhante, do sucesso orgânico. Era real. Eu não era mais uma promessa, um projeto. Eu era alguém. Foi naquela tarde, enquanto eu e Silvio comemorávamos com um hambúrguer caro, que meu telefone pessoal, aquele que ainda tinha contatos da vida antiga, começou a vibrar de forma ininterrupta. Notificações do Instagram. Eram likes em fotos antigas, da época da faculdade. Fotos em que eu estava ao fundo sorrindo timidamente, enquanto Malu brilhava no centro. E então, uma mensagem no direct. O nome do remetente fez meu estômago embrulhar. Malu. Deixei o celular vibrando sobre a mesa. Silvio viu a tela e ergueu uma sobrancelha. O furacão sentiu o tremor de terra, hein? Pode ser só curiosidade, respondi, tentando soar desinteressado. Não é, ele disse, mordendo um pedaço de batata. É o desespero do espectador que percebe que a peça não é sobre ele. A mensagem era aparentemente inocente, mas cada palavra pingava uma intenção calculada. John, meu Deus, é você na capa da Plug? Estou em choque, que coisa mais incrível, parece um filme. Meus amigos estão todos me mandando dizendo, não é aquele seu amigo? Fiquei tão orgulhosa.
A gente precisa muito conversar. Tem tanto tempo. Como você está? Note o uso do orgulhosa, como se meu sucesso fosse de alguma forma um reflexo dela. Note o seu amigo, reafirmando um vínculo que ela mesma nunca aprofundou. Note os corações. Esperei um dia inteiro antes de responder. Não por joguinhos, mas porque precisava entender o que sentia. A raiva havia se dissolvido em uma espécie de pena distante. Respondi com uma política de relações públicas. Oi, Malu. Tudo bem? Obrigado. Estou bem, sim. Muito ocupado, mas realizando projetos legais. Abraço. Frio. Profissional. Impenetrável. Era a armadura do arquétipo falando. Ela não se intimidou. A resposta veio em minutos. Ocupado, imagino. Você é uma estrela agora. Estou reassistindo todos os vídeos do arquétipo. É genial, John. Sério? Dá pra ver a sua alma em cada frame, sabe? Aquela sensibilidade toda sempre esteve aí. Lembro como você me ajudava nos trabalhos, sempre com uma visão única. Sinto uma saudade enorme desses tempos. A vida ficou tão complicada. Ela estava tentando reescrever a história. Nossa narrativa agora era de uma conexão profunda e não correspondida, onde ela era a guardiã de meu talento secreto. Ignorei novamente. Aí começaram os áudios. O primeiro tinha 2 minutos. Voz um pouco trêmula contando sobre o término com o influencer Tiago. Era tudo fachada, John. Vazio total. Sobre como a vida de influencer dela, ela tentou seguir o mesmo caminho, mas com posts de moda sem diferencial, era superficial. Sobre como se sentia perdida. Você sempre soube quem era. Eu te invejava um pouco por isso, sabia? O segundo áudio, 2 dias depois, foi mais direto. Ela citou um vídeo específico do colecionador de melancolias, sobre saudade. Chorei vendo, porque me fez pensar em você, em como a gente se afastou, no quanto eu era imatura. A palavra imatura era nova, era uma admissão. O clímax foi o áudio de 4 minutos e 22 segundos. Eu estava no meu estúdio caseiro, editando um novo vídeo, quando ele chegou. Respirei fundo e cliquei. A voz dela estava rouca, como se tivesse chorado. Era um monólogo desesperado e bem ensaiado. Voz de Malu, lenta, emocionada. John, não sei nem por onde começar. Acho que só quero dizer que eu sinto muito. De verdade. Eu fui cega e egocêntrica e idiota. Eu via você, todo mundo via como a pessoa mais sólida, mais verdadeira, mais real que existia ao meu redor. E eu, em vez de valorizar isso, corri atrás de sombras, de fogo de palha, de gente que só sabia falar de si mesma. Porque eu tinha medo, John. Medo do que significaria escolher algo tão bom, tão certo. Eu não me achava merecedora. E acabei te perdendo. Não só como uma possibilidade, mas como amigo. E foi a maior burrice da minha vida. Vejo você agora nessa pessoa incrível, forte e brilhante. E vejo o que eu joguei fora. Não pelo sucesso, juro, mas pela pessoa que você sempre foi e que agora o mundo todo pode ver. Eu queria uma chance. Não de voltar atrás, a gente nem ficou para voltar, né? Riso amargo. Mas de recomeçar, de te conhecer de novo. Eu estarei em São Paulo semana que vem. Me dá só 1 hora. Um café, por favor, só para eu poder te dizer isso pessoalmente. Por favor, John. Fiquei paralisado. Era tudo o que meu eu de 3 anos atrás teria vendido a alma para ouvir. Era o reconhecimento, o arrependimento, a entrega. Mas algo estava fundamentalmente errado. O discurso era sobre ela, sobre o arrependimento dela, a jornada dela, a realização tardia dela. Onde estava a pergunta genuína sobre minha jornada? Sobre os perrengues, as noites sem dormir, a solidão da criação? Não estava. Eu era apenas o espelho em que ela finalmente se via com clareza, e a imagem a assustava. Mostrei o áudio para Silvio. Ele ouviu impassível. No final, suspirou. É o script completo da grande revelação, mano. Até a parte da não me sinto merecedora está lá. Tá querido por roteiristas de novela das 9. O que você vai fazer? Fiz algo que nunca havia feito antes. Pedi a opinião de Catarina. Marcamos uma chamada de vídeo. Ela, do nosso estado natal, parecia mais madura, mais serena. Ela está desesperada, John, disse Catarina sem rodeios. Não apenas por você, mas por um sentido. Você virou um símbolo de tudo o que é autêntico e bem resolvido que ela acha que não tem. Ela quer se agarrar a você como uma tábua de salvação. O arrependimento pode ser real, mas a motivação é egoísta. Ela não quer você, quer a cura que você representa.
Perguntei o que ela faria. Catarina sorriu, um sorriso triste. Eu a bloqueava. Mas você não é eu. Você precisa de um fechamento que seja seu. Pensei por 2 dias. Não respondi. Enquanto isso, criei e postei o vídeo do arquétipo sobre nostalgia tóxica, a arte de correr atrás do que você mesmo descartou. Escrevi cada palavra com uma clareza dolorosa. Falei sobre como confundimos saudade com remorso, sobre como projetamos nas versões atualizadas das pessoas as soluções para nossos vazios atuais. Buscar no passado a resposta para o presente é como tentar ler um mapa antigo em uma cidade que já foi totalmente reformada. As coordenadas não batem mais. O endereço que você procura não existe ali. O vídeo foi um sucesso avassalador. Muitos comentários adivinharam que havia uma história pessoal por trás. Eu não confirmava, nem negava. Finalmente, sentei-me para responder a Malu. Não foi um áudio, não foi um texto longo e emotivo. Foi uma mensagem curta, final, escrita com uma calma que eu não sabia que possuía. Era a síntese de tudo o que havia aprendido. Malu, ouvi todos os seus áudios. Agradeço profundamente suas palavras e principalmente seu pedido de desculpas. É importante e eu aceito. Acredito que seu sentimento seja verdadeiro neste momento. Acho fundamental, porém, que você entenda uma coisa. O John que você sente falta, aquele amigo disponível, aquele porto seguro foi uma fase de uma pessoa que não existe mais. Minha jornada, especialmente a partir do momento em que decidi me valorizar, me levou para muito, muito longe do lugar onde eu era uma opção em stand-by. Não guardo rancor, mas guardo e sempre guardarei a lição que aprendi. Não se pode construir um futuro sólido sobre as ruínas de um descaso. Te desejo sinceramente que você encontre sua própria paz e seu próprio caminho, mas ele não será ao meu lado. Você merece encontrar o seu você autêntico, assim como eu encontrei o meu. Tudo de bom, de verdade. Jonatas. Enviei. Antes que ela pudesse responder, e eu sabia que ela responderia, com desculpas, com raiva, com novos argumentos, fui nas configurações do Instagram, WhatsApp, telefone, e bloqueei. Em todos. Não era um ato de crueldade. Era um ato de autopreservação radical, como amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. Era a construção final da muralha ao redor do castelo que eu havia erguido com tanto suor. Algumas semanas depois, um pacote chegou ao meu estúdio. Era da Catarina. Dentro, havia uma garrafa de vinho caro e um cartão. A mensagem era simples: para celebrar o arquiteto da sua própria vida. Com admiração, Cat. Chamei Silvio e tomamos a garrafa na varanda do meu apartamento, olhando a cidade iluminada. O arquétipo continuou a crescer. Firmamos parcerias com marcas que queriam narrativas complexas, não apenas um influencer raso. Transformamos o projeto em uma pequena agência de conteúdo, com Silvio na gestão e eu na direção criativa. Catarina, eventualmente, veio trabalhar conosco como estrategista de conteúdo. Construímos algo real, a partir de alicerces de verdade, respeito e mérito. Soube, através de Catarina, que manteve um contato distante com Malu, que ela teve uma crise após meu bloqueio. Chorou muito, ficou com raiva. Mas por fim, aquela rejeição final a forçou a um movimento que nenhuma das minhas atenções passadas jamais conseguira. Ela procurou terapia de verdade. Está tentando, aos trancos e barrancos, encontrar seu eixo, não no reflexo que vê nos outros, mas dentro de si mesma. Torço por ela, genuinamente. Esta história não é sobre vingança, é sobre restauração. Restaurei minha autoestima, pedaço por pedaço, pixel por pixel, em telas que se tornaram meu território. A reviravolta mais doce não está no arrependimento dela, está na minha própria liberdade, na minha capacidade de acordar e saber que meu valor não está atrelado ao olhar de mais ninguém. Está na paz de quem construiu sua casa em terreno firme e agora pode finalmente descansar dentro dela, ouvindo o barulho do mundo lá fora, sem a necessidade de abrir a porta para quem um dia o chamou de sem graça. A moral, às vezes, a melhor resposta para quem não te vê é parar de tentar ficar no campo de visão dela e acender um holofote tão grande sobre o seu próprio caminho que a única coisa que ela poderá fazer no final é ficar na escuridão que escolheu, assistindo de longe a sua luz. Na faculdade, era o amigo sem graça e platônico da garota popular, Malu.
sempre rejeitado em favor de caras emocionantes. Após a humilhação final numa festa, mudei de cidade e transformei minhas qualidades chatas, seriedade, profundidade, no perfil de influencer ou o arquetipo digital, que viralizou com conteúdo poético e analítico sobre a internet. Fiquei famoso, saí na capa de uma grande revista. Ela voltou, com áudios chorosos de arrependimento, dizendo que sempre soube que eu era especial. Percebi que seu arrependimento era egoísta, sobre ela, não sobre mim. Agradeci, recusei educadamente encontrar e bloqueei-a em tudo. Hoje tenho uma agência com meus amigos verdadeiros e paz de espírito. A superação veio do autoinvestimento, não da vingança. Obrigado por lerem até aqui, gente. Essa jornada foi dolorida, mas escrevê-la aqui foi terapêutico. Para quem está na fase de se sentir invisível, invista em você. A reviravolta mais importante acontece dentro do seu próprio espelho. Não esqueça de clicar no botão de ripar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.